Fala, jovem, beleza? Professor Jonatas Gonçalves. Na nossa última aulinha do tema 1 da parte de Físico-Química, vimos aí que esse assunto mal já pode ser vencido e superado se foi um trauma. Não deixe de fazer, para você que é nosso aluno no quimicaresolve.com.br, a nossa lista de exercícios onde estão selecionadas todas as questões que envolvem esse tema que já caiu na prova do Enem desde 1998. Não tem nada melhor do que você saber o que estudar e perceber como que isso foi cobrado na prova, naquela que você normalmente vai estar objetivando. O Enem é o objetivo da maioria das pessoas. Caso você ainda queira estudar para algum vestibular local, não tem problema. Nós temos as listas de exercícios também para esses vestibulares. Lembrando que você tem tudo para passar, tudo para conseguir a tua vitória. Bom, a gente vai falar sobre fórmulas químicas, a parte de fórmula mínima e fórmula percentual especificamente falando. E o que vem a ser a fórmula percentual e o que vem a ser a fórmula mínima. Pessoal, preste muita atenção, pois não é difícil. Quando nós falamos em fórmula percentual, nós estamos dizendo que a fórmula percentual nada mais é do que a relação em massa dos átomos dos elementos químicos presentes naquela substância. Nada mais é do que o percentual em massa da parte sobre o todo. Nada mais é do que o percentual em massa de cada elemento químico dentro de uma substância. Para tal, eu preciso da massa da substância e preciso ter a massa que cada elemento químico corresponde dentro daquela substância. Para calcularmos a massa que cada elemento químico corresponde dentro daquela substância, é necessário que a gente tenha a massa e a atomicidade. Eu preciso saber a massa de cada elemento, a massa atômica de cada elemento, e isso a tabela periódica fornece a você na prova. Se for na prova do Enem, eles vão te dar na questão. E você precisa saber a atomicidade. Por exemplo, na molécula de água, nós temos 2 átomos de hidrogênio. A massa de um átomo de hidrogênio é de 1. Se for a massa molar do hidrogênio, do elemento químico hidrogênio, 1 grama por mol. Se eu tenho 2 hidrogênios, se eu tenho 2 mols de hidrogênio, portanto, em 1 mol de água, eu tenho 2 gramas de hidrogênio na molécula de água. Por sua vez, eu tenho 16 gramas de oxigênio em 1 mol de água, uma vez que a molécula de água ela é formada por 2 hidrogênios em proporção com 1 oxigênio. A proporção molar de 2 para 1. O total da massa molar da água sabemos que é 18 gramas por mol. Então é muito fácil. A massa total, 18 gramas. A massa da parte, qual parte? Primeiro, o hidrogênio. O hidrogênio corresponde a 2 gramas dentro do total. 2 gramas de 18 gramas. 2 por 18. E o oxigênio corresponde a 16 gramas do total. 16 sobre 18. E aí nós vamos ter quantos por cento em massa nós temos de hidrogênio e de oxigênio. A partir daí eu tenho a minha fórmula percentual. Quantos por cento em massa nós temos na molécula de água. E galerinha, isso nada mais é do que lei ponderal. Pois a lei das proporções diz que na molécula de água nós temos para cada mol de água 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. E em massa, esses 2 mols correspondem a 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. A fórmula percentual nada mais é do que uma interpretação dentro das leis ponderais, onde ela me informa da massa de uma substância quantos por cento corresponde ao elemento. Aí você me pergunta, Jonatas, para que eu preciso saber isso? Bom, você precisa saber que vai cair na tua prova e a prova faz parte da tua vida. Mas fora essa resposta grosseira, que é brincadeira, você precisa saber que a partir daí você entende, por exemplo, quando você pega uma substância como carbonato de cálcio, onde nós temos cálcio, mas temos também o íon carbonato, e eu quero obter a partir daquela substância apenas o cálcio, por exemplo, numa suplementação para quem sofre de osteoporose. Vamos pegar aqui uma situação prática para você compreender o conteúdo. Então, todos nós sabemos que a osteoporose se dá pela carência de cálcio, normalmente afetando mais o sexo feminino com a idade. E aí, pessoal,
Quando nós temos carência de cálcio, suplementação à base de cálcio. E nessa suplementação à base de cálcio, eu vou lá e encontro um suplemento que tem carbonato de cálcio. Aí eu te falo, carbonato de cálcio é todo cálcio? Não, não é. Eu quero só uma parte em relação ao todo. Eu quero, então, só o cálcio em relação ao carbonato de cálcio. Mas eu vou lá e compro um suplemento de carbonato de cálcio. Aí o suplemento vai lá e me diz a massa de carbonato de cálcio que eu tenho em cada comprimido. Se você sabe que você precisa de tantos gramas de cálcio por dia ou tantos miligramas de cálcio por dia, você vai ter que saber quantos por cento do carbonato de cálcio corresponde só ao cálcio para você saber quantos comprimidos você precisa tomar para atender a sua necessidade de cálcio. Perceba que tomar o carbonato de cálcio pode te dar uma massa enganosa, pois você vai estar tomando uma massa que não corresponde 100% ao cálcio. Vamos pegar um exemplo, um outro exemplo aqui, quando você quer obter alguns outros elementos da natureza. Por exemplo, quando você quer obter zinco metálico para utilizar em processos de galvanização. Galvanização, quando nós utilizamos algum metal de sacrifício para proteger alguma outra estrutura metálica. Veremos isso na parte de eletroquímica. Mas vem aqui, pega o zinco muito utilizado nos processos de galvanização, proteção, né, para evitar a ferrugem, por exemplo. Aquele elemento químico zinco vai estar associado a um outro elemento em uma forma de substância composta. Você não chega na natureza e extrai zinco metálico. Então, para eu saber quanto de zinco eu vou obter a partir de uma substância composta, eu preciso saber qual é o percentual do zinco naquela substância. Portanto, vou te dar um exemplo. Digamos que o zinco corresponda a 50% de uma dada substância. E aí eu vou e pego 1 kg daquela substância, 1000 gramas. Então, 500 gramas correspondem a quem? Ao zinco. Dos 1000 gramas, 500 gramas, pois 50%, corresponde ao zinco. Dessa forma, eu vou saber exatamente quanto que eu preciso daquela substância composta, daquela substância que não contém só zinco, para que a partir dela eu obtenha só o zinco necessário para o trato que eu desejo ter. Vimos com cálcio na osteoporose, vimos com alguns metais dentro da sua prática diária, quando nós estamos falando de proteção, de galvanização, que nós utilizamos determinados metais. Então, na parte metalúrgica é muito famoso isso, assim como dentro da medicina, na indústria farmacêutica. A fórmula percentual é muito natural, você tem que saber. Por quê? Porque as substâncias na natureza, quando nós obtemos elas, em sua maioria estão na forma de substâncias compostas. Então, se eu quero obter um elemento a partir de uma substância composta, é necessário saber qual é o percentual daquela substância que corresponde àquele elemento, para que eu não erre na hora de obter aquela substância, a quantidade que devo obter dela para obter apenas o percentual correspondente ao elemento que eu desejo. Isso aí é essencial você entender, porque a prova, como a prova do Enem, ela quer trabalhar a tua habilidade, a tua competência, a tua capacidade de aplicar isso no dia a dia. Então é importante que você saiba. Já a chamada fórmula mínima, ela é interessantíssima, porque a fórmula mínima ela está 100% atrelada à fórmula percentual. Porque veja bem, pessoal, a fórmula percentual, todo valor percentual ele é adimensional, ou seja, não tem unidade. Eu sei qual é a relação percentual, independente da massa que eu tiver daquela substância, eu sei que tantos por cento corresponde àquele elemento. No exemplo que eu dei do carbonato de cálcio, o carbonato de cálcio tem massa molar 100 gramas por mol. E só de cálcio eu tenho 40 gramas por mol. Então, do carbonato de cálcio, eu tenho que 40% dele corresponde ao cálcio. Qualquer que seja a massa que eu pegar de carbonato de cálcio, 1000 gramas, 1 tonelada, não importa. 40% em massa corresponde ao corresponde ao cálcio. Se 40% em massa corresponde ao cálcio, e eu pego a massa molar do cálcio, eu sei, fazendo a relação em massa com a massa molar, qual é a proporção molar do cálcio dentro de uma substância. E a fórmula mínima nada mais é do que isso. Ela vai me dar as proporções mínimas necessárias em valores inteiros das proporções daqueles elementos que constituem a substância. Normalmente, eu posso pegar alguns casos em que a fórmula mínima corresponde à própria fórmula molecular. É o caso da água. H2O.
Qual é a proporção mínima em valores inteiros que nós temos entre os elementos hidrogênios e oxigênios? Nós temos 2 átomos de hidrogênio para o quê? Para 1 átomo de oxigênio. Então nós temos essa relação de 2 para 1. Já é a menor proporção possível. Mas se eu pego a glicose, C6H12O6, nós temos uma proporção de 6 carbonos para 12 hidrogênios. 6 para 12 não é o mesmo que o dobro, 12 não é o dobro de 6? Então eu poderia dizer, ao invés de 6 para 12, 1 para 2, C6H12O6. 1 para 2 ao invés de 6 para 12, porque eu preciso manter a proporção. A fórmula mínima, ela me traz essa proporção. Ela me traz a proporção, a menor proporção em valor inteiro que eu preciso ter dentro daquela substância. Então, a menor proporção que eu tenho é de 1 carbono para 2 hidrogênios, C6H12, 1 para 2, O6. Então é de 1 para 2 para 1. 6 para 12 para 6, nada mais é do que 6 para 6 entre carbono e oxigênio, 6 para 6 é o mesmo que 1 para 1. 6 para 12 carbono e hidrogênio, 6 para 12 oxigênio e hidrogênio, ou seja, o dobro de hidrogênio em relação a carbono e oxigênio. No final das contas, fórmula mínima C1H2O1. A fórmula mínima, então, me dá as proporções que eu tenho que ter, em massa, inclusive, percentuais de carbono, hidrogênio e oxigênio. Se eu pegar a fórmula molecular da glicose, a fórmula molecular da glicose, 180 gramas por mol, e pegar quanto do 180 corresponde a carbono, quanto do 180 corresponde ao hidrogênio, quanto do 180 corresponde ao oxigênio, eu vou notar que não vai mudar se eu fizer em relação à fórmula mínima. A fórmula mínima, a massa da fórmula mínima da glicose, C2O, a fórmula mínima, vai dar 30 gramas por mol. A relação em massa entre carbono, hidrogênio e oxigênio continua percentualmente a mesma. Então a fórmula mínima está de acordo com a fórmula percentual, pois uma vez que as proporções molares são mantidas, os valores em massa também são mantidos. Lavoisier e Proust. Está tudo correlacionado. Beleza? Vamos ver um exemplo disso daí? Maravilha, vamos ver um exemplo disso daí então. Olha só, exemplo de fórmula centesimal que nós já até falamos aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó lá. Dá uma olhada aqui no quadro. Tá dando para ver aí? Olha lá. É determinada, fórmula centesimal, é determinada por um simples cálculo percentual a partir da fórmula molecular. Então vamos lá. Na molécula de água, igual nós falamos, nós temos o quê? 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2 gramas para 1 mol de água. 2 gramas correspondem ao hidrogênio. 16 gramas correspondem ao oxigênio. O total da massa molar da água é de 18 gramas. Portanto, eu tenho que 2 sobre 18 vai me dar o percentual que eu tenho de hidrogênio. E 16 sobre 18, que é o oxigênio, vai me dar o percentual de oxigênio. Você vai achar um valor menor que 1. Para você tornar isso em um valor percentual, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele valor e multiplicar por 100. Por exemplo, o que é 0,2 se não 20 divididos por 100? Quanto que dá 20 divididos por 100? 0,2. Então, 20% nada mais é do que 0,2. Portanto, se eu acho um valor decimal e eu quero saber quantos por cento aquilo corresponde, qualquer valor que eu acho menor que 1, e eu quero saber quantos por cento que ele corresponde, basta multiplicar por 100. Portanto, quando eu dividi 2 gramas por 18, eu achei um valor menor que 1. Eu achei o valor de 0,11 ia se repetindo. Se eu quiser saber quantos por cento isso é, 0,11 é o mesmo que o quê? 11 sobre 100. Então, 11 por 100. 11%. 11% corresponde a hidrogênio. E o oxigênio, quando eu fui lá e dividi, eu peguei o oxigênio, 16 gramas sobre 18, eu achei um valor também menor que 1. Um valor de 0,8889. Multiplico isso por 100, para quê? Para eu saber quantos por cento, porque 0,88 nada mais é do que 88 sobre 100. 0,88. Então multiplica por 100, que eu sei que é 88%. A cada 100 eu tenho 88%. Um conceito matemático simples de entender. Então eu sei que da molécula de água,
um pouco mais que 11% corresponde em massa de hidrogênio, um pouco mais de 88% da massa, quase 89%, na verdade, da massa da água, corresponde ao oxigênio. Bastou eu pegar a massa de cada elemento multiplicado pela atomicidade, olha aí, ó, a massa de cada elemento multiplicado pela atomicidade daquele elemento e dividir pela massa molar da substância. Eu tenho um valor percentual correspondente. Maravilha? Tranquilo, gente? Sim ou não? Então, show de bola. Um outro exemplo que a gente pode estar citando aí, pessoal, é agora da parte de fórmula mínima. Como que a gente vai pegar aí a fórmula mínima de uma maneira bem simples? Bem simples, bem simples, bem simples, pessoal. Fórmula mínima de uma maneira sem muito trabalho. Você vai pegar lá, ó, a fórmula molecular, por exemplo, H2O2, que é a fórmula molecular da água oxigenada. Qual é a fórmula mínima da água oxigenada? H2O2? Qual é a proporção de hidrogênio para oxigênio? De 2 para 2. Ou seja, a mesma coisa que 1 para 1. De uma maneira bem simples, como que eu acho a fórmula mínima? Eu divido todas as atomicidades pelo máximo divisor comum. H2O2, qual é o máximo divisor comum? O máximo divisor comum é 2. Vai dar resultado no número inteiro 1. Então, qual é a fórmula mínima do H2O2, da água oxigenada? Apenas HO. E igual citei, C6H12O6 a glicose. Fórmula mínima, quem é o máximo divisor comum da glicose? É o 6. C6H12O6, divide todo mundo por 6, vai dar quanto? CH2O. Isso está me dando o quê? Qual é a lógica disso? Está me dando a proporção que eu tenho de átomos em mols. Eu tenho 1 mol de carbono para cada 2 mols de hidrogênio para cada 1 mol de oxigênio. Pergunta, Jonatas, mais de uma substância pode ter a mesma fórmula mínima? Mais de uma substância pode ter a mesma fórmula mínima, sem sombra de dúvida. Não tenha medo de ser feliz. Muitas substâncias, na verdade, vão ter a mesma fórmula mínima, porque quando dividirmos pelos seus máximos divisores comuns, vamos perceber que chegamos à mesma proporção molar entre aqueles átomos. Então, a mesma proporção molar pode gerar mais de um tipo de substância, Jonas, é isso que você está dizendo? Sim. Então vai depender de qual é a massa que eu vou utilizar de cada um desses elementos para ter, de fato, aquela substância. Mais de uma substância pode ter a mesma fórmula mínima. Se cair um item de avaliação para você julgar de certo ou errado, de acertativa, 1, 2, 3 e 4 são corretas, 2, 4 são corretas, assinale a alternativa correta, e colocar lá, mais de uma substância pode apresentar a mesma fórmula mínima, ou te citar um exemplo e você notar que existiam mais de 2 substâncias com a mesma fórmula mínima, não estranhe, isso é possível, beleza? Bom, vamos pegar aí então um exemplo fantástico de determinação da fórmula mínima a partir da fórmula percentual. A questão, normalmente, quando ela quer complicar para você, ela faz esse tipo de relação. Ela te dá a fórmula percentual e ela quer saber a fórmula mínima. E existem alguns passos que nós devemos seguir. E eu quero que você preste atenção nesses passos. Primeiro passo, qual vai ser, Jonatas? Encontre a porcentagem massa de cada elemento na amostra, ou seja, encontre a fórmula mínima. Beleza? Tranquilo, pessoal? Encontre a fórmula percentual. Descobri a fórmula percentual, o que eu faço? Eu pego descobri a proporção em número de átomos. Para tal, divida as porcentagens pelas respectivas massas atômicas dos elementos. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor percentual da fórmula percentual que eu tenho em massa, e dividir pela massa molar do elemento. Por exemplo, lá no caso do H2O, eu tinha 2 gramas de hidrogênio e tinha 16 gramas de oxigênio. O que eu ia fazer com os 2 gramas? Ia dividir pela massa molar do elemento químico hidrogênio, que é 1. Ou seja, 2. O resultado, 2 sobre 1, 2. A massa molar do oxigênio, 16. 16 sobre 16, 1. Note que os valores que obtivemos foi 2 e 1. Ou seja, nós já tínhamos ali a fórmula mínima correspondendo à fórmula da própria molécula de água, né? Agora, e se eu chego num valor que não dá inteiro? Peguei o valor percentual, dividi pela massa molar e deu um valor quebrado, Jonatas. O que eu faço? Você pega todos os valores que você encontrou para cada elemento
e ver aquele que tem menor valor. É o terceiro passo. Deixar a proporção entre os átomos em números inteiros, caso não ocorra já de primeira. Para isso, divida pelo menor número entre os encontrados. Então você pega lá, você dividiu o valor percentual de cada elemento. Dividiu aquele valor pela massa molar daquele elemento. Então, ao dividir, você achou um valor quebrado, não achou um valor inteiro. Então, você não pode ter chegado à fórmula mínima, porque a fórmula mínima corresponde a valores inteiros da proporção. Então, o que eu faço? Eu pego todos aqueles valores que eu encontrei, dentre aqueles para cada elemento eu pego o menor e divido todos eles pelo menor. Possivelmente você já vai chegar nessa segunda divisão em um valor inteiro. Se não encontrou uma proporção de números inteiros, efetue uma tentativa multiplicando todos os números por um número inteiro positivo, como 2 e 3. 2 ou 3. Se ainda depois que você dividiu, olha lá, primeiro passo, repete comigo. Primeiro passo, determinação da fórmula mínima a partir de uma fórmula percentual. Primeiro passo, pegar o valor percentual e dividir pela massa molar. Exemplo, se o valor percentual deu 70%, você vai pegar aquele 70%, aquele valor 70%, e dividir pela massa molar daquele elemento. Vai fazer isso com todos os elementos da substância. Após efetuado isso, o que você vai fazer? Após efetuado essa divisão, se os valores dessa divisão não resultarem em valores inteiros, você pega todos os valores encontrados e divide pelo menor deles. Um deles, de imediato, já vai resultar em 1, porque o menor deles dividido por ele mesmo vai dar 1. Divide todos pelo menor valor inteiro. Se ainda assim, normalmente, quando você faz isso, você já chega no valor inteiro ou próximo de um valor inteiro. Se chegou próximo de um valor inteiro, nesse caso, pode arredondar. Ok? Mas se ainda assim ficou muito distante de um valor inteiro, o que você vai fazer? Tenta multiplicar todo mundo por 2 para ver se não dá um valor inteiro. Por exemplo, às vezes você faz a divisão terminar em 1,5, um dos valores. Multiplica todo mundo por 2 que você vai matar rapidamente. Esse 1,5 vai virar 3, vai virar um valor inteiro. Ou multiplica todo mundo por 3. Esses passos são essenciais para que você consiga determinar uma fórmula mínima a partir de uma fórmula percentual. Beleza? Muito importante isso, galera. Vamos ver um exemplo? Vamos. Olha aqui para cá. Dá uma olhadinha aqui, ó. Pera aí, deixa eu diminuir o zoom aqui. Tem muito zoom. Pronto, aí, ó. A massa molar de uma substância era de 200 gramas por mol. Essa substância era formada por carbono, oxigênio e hidrogênio, e ele me disse 72% de carbono, 16% de oxigênio e 12% de hidrogênio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 72%, primeiro passo, o valor percentual, dividir pela massa molar do elemento, 12. 72 por 12, beleza. Vou pegar o valor percentual do oxigênio, 16%, e dividir pela massa molar do oxigênio, que é 16. Vou pegar o valor percentual correspondente ao hidrogênio, que é 12%, e dividir pela massa molar do hidrogênio, que é 1. Ao dividir a primeira massa, o percentual sobre a massa molar do carbono, 72 sobre 12, encontro o valor de 6. Ao dividir a massa molar do oxigênio, 16, ou melhor, o percentual do oxigênio, que era 16%, sobre sua massa molar, 16, encontrei o valor 1. E ao dividir o percentual do hidrogênio, que era 12, pela massa molar dele, que é 1, achei 12. Já cheguei aos menores coeficientes inteiros, porque o valor 1, pessoal, já é um valor menor inteiro. Não tem como ser menor do que 1 e ser inteiro. Então, qual é a proporção? Eu tenho 6 carbonos, porque o valor de 72 sobre 12 deu 6, para 1 oxigênio, pois 16, que era o valor percentual sobre a massa molar do oxigênio, 16 já resultou em 1, para 12 hidrogênios, pois 12% sobre a massa molar do hidrogênio, que era 1, vai dar 12. Fechou. Tenho que a massa molar da fórmula mínima resultaria em 100 gramas. Jonas, mas a fórmula molar, a fórmula da massa mínima está diferente da massa molar. Não tem problema, pessoal. Então, isso aqui é a fórmula mínima. 100 para 200, falta quanto? Não é o dobro? Não é só duplicar? Então, se 100
é a metade de 200, essa fórmula mínima também é a metade da minha fórmula molecular. Qual seria a minha fórmula molecular? Eu multiplicaria todo mundo por 2. De novo, a massa molar dessa fórmula mínima deu 100 gramas, mas a massa molar da substância é de 200 gramas. Se 200 é o dobro de 100, é porque a massa da minha fórmula mínima, a massa da minha fórmula molecular, perdão, da minha fórmula mínima, é a metade da massa da fórmula molar, da fórmula molecular daquela substância. Então, se era C6OH12, multiplica todo mundo por 2, é o dobro, então multiplica todo mundo por 2, C12O2H24. Essa seria a minha fórmula molecular. Bom, tem que praticar. Não tem para onde correr. Como é que você pratica? Fazendo exercício, meu amigo. Você está aí em casa, se você não está fazendo exercício, você não está se preparando para essa prova. Você tem que exercitar. Quando envolve, aliás, não só conta, a teoria também. Exercício é o segredo. Para isso, acesse o nosso site quimicaresolve.com.br, seja nosso aluno, veja nossas listas de exercícios. Jonas, se eu tiver dúvida, manda no WhatsApp que a gente responde. Jonatas, eu tenho vergonha de perguntar. Não tem problema. A gente manda para você o gabarito e a resolução daquelas questões. Então você não tem que ter vergonha, você tem que perguntar. Todo o nosso material, ele é comentado, ele é resolvido, para que você não fique dependendo muito de ninguém, para que você possa ser autodidata. Mas matérias, principalmente quando envolve análise quantitativa, análises matemáticas, é importante que você resolva a questão. Galerinha, tem lá no nosso material do nosso site todo o material resolvido, inúmeras questões resolvidas. Não deixe de adquirir, não deixe de comprar, é muito barato, vale a pena, porque é muito material para o seu estudo direcionado para a sua prova. Um grande abraço, um beijo do professor que ama vocês, fique com Deus, vejo vocês em breve.